Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia! Deus é bom e o diabo não presta. Você está animado? Você está feliz de estar aqui nessa noite? Você ama a palavra? Oh, glória a Deus! Aleluia! Deus é bom, amém? Aleluia! Oh, glória! Eu creio que você vai fazer grandes coisas no nosso meio. Eu creio que vai vir instruções preciosas do coração do Senhor para os nossos corações, amém? Eu quero falar com você nessa noite, quero compartilhar a palavra do Senhor com você. Eu quero falar sobre o avivamento do sobrenatural nesses últimos dias. Amém? Está para acontecer, preste a acontecer um avivamento sobrenatural. Já tem acontecido um avivamento sobrenatural nesses últimos dias. Amém? E quando eu falo de um avivamento sobrenatural, eu não estou falando somente de um avivamento sobrenatural dentro da igreja, mas um avivamento sobrenatural no mundo. Amém? E porque esse avivamento sobrenatural no mundo vai acontecer, a igreja vai levantar num poder sobrenatural que vai ofuscar, que vai engolir esse poder sobrenatural mundano. Amém? Aleluia! Eu e você vamos levantar nesse poder, nessa ousadia. Amém? E porque esse poder sobrenatural, esse avivamento sobrenatural está acontecendo, nós devemos ficar atentos. Existe esse avivamento sobrenatural que está acontecendo, que vai acontecer nos últimos dias. Amém? E a igreja vai se levantar com um poder maior, no qual vai ofuscar esse poder, vai sobrepor a esse poder, vai engolir esse poder. Amém? Esse poder mundano, esse avivamento sobrenatural mundano que está para acontecer. Só que isso tem que trazer alerta para nós, porque esse avivamento sobrenatural mundano vai tentar se infiltrar aqui na igreja. Então nós temos que estar ligados e sabedores e entendidos, no qual nós vamos precisar testar esse poder sobrenatural, porque ele tem aparência de piedade, tem forma de piedade, mas a substância não é certa. Amém? E a gente precisa ficar ligado para que esse poder sobrenatural não venha a entrar na igreja, que vai tentar negar o verdadeiro poder. Amém? Mas o Senhor vai levantar a sua igreja com um poder sobrenatural, no qual nós vamos ofuscar esse poder mundano. Amém? Aleluia! O mundo já és do maligno, o mundo jaz no poder do maligno. Às vezes, por conta da mídia, por conta de alguns desenhos de infância que você de repente assistiu, você pode pensar que Satanás está lá no inferno com um tridente sentado num trono. Mas ele não está lá. Se ele estivesse lá, os nossos problemas teriam se acabado. Amém? Porque o inferno é uma prisão, um lugar dos mortos. O único que entrou e saiu, que tem a chave da morte do inferno é Jesus. Amém? Se ele estivesse lá, ele estaria preso. Jesus foi o único que entrou e saiu. Então, onde está o diabo? O diabo está dominando no lugar no qual ele recebeu o domínio para estar. Amém? Ele está na terra. Amém? Nós vemos Jesus, quando foi ao deserto, foi levado pelo Espírito ao deserto, ele foi tentado. Nós vemos que uma das tentações, o diabo leva Jesus no alto monte e mostra todos os reinos da terra. E ele diz a Jesus: se você prostrar e me adorar, eu te dou todos esse reino, porque ele me foi dado. E eu dou a quem eu quiser. Foi dado por quem? Foi dado pelo homem, quando o homem o obedeceu. O homem
foi feito a imagem e semelhança de Deus, e ele possuía o domínio de todas as coisas, porque Deus deu a ele o domínio sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar e sobre os répteis da terra. E com esse domínio, o homem passou ao diabo quando o obedeceu. Aleluia! Então ele está dominando no lugar que ele recebeu o domínio para estar. Amém? E nós vemos Satanás dominando sobre autoridades, e nós vemos isso no livro do irmão Reagan, A Igreja Triunfante. Se você não tem esse livro, adquire, tem na nossa livraria, um livro excepcional. Amém? Para mim, não sei para os outros, mas ele é muito bom. Amém? A Igreja Triunfante. Amém? Não estou ganhando nada do Tiago, amém? Aleluia! A Igreja Triunfante. E ali o irmão Reagan fala sobre um reino duplo. O que é um reino duplo? É quando um rei físico, ele domina pela influência de um principado. É um reino duplo, amém? E nós vemos isso em Ezequiel, no capítulo 28, quando Ezequiel levanta um lamento contra o rei de Tiro. E aí ele diz que você estava no Éden, no jardim de Deus. Esse lamento que Ezequiel levanta contra o rei de Tiro. Amém? E nós sabemos quem estava no jardim. Quem estava no jardim? Era Adão, Eva, Deus e Lúcifer. Não tinha ali o rei de Tiro. Amém? Mas quando ele levanta um lamento contra o rei de Tiro e diz que ele estava no jardim de Deus, ele não estava falando com a pessoa física do rei de Tiro, mas ele estava falando com o principado e a potestade que o influenciava, que era o próprio Lúcifer. Amém? Isso é um reino duplo. Amém? E nós vemos outro exemplo em Daniel, no capítulo 10, quando um mensageiro veio enviar uma mensagem, foi enviar uma mensagem a Daniel, e ele ficou preso pelo príncipe da Pérsia durante 21 dias, até que ele chega, Daniel diz: Daniel, quando você orou, eu vim com a mensagem, só que o espírito da Pérsia me deteu por 21 dias, até que Miguel veio e prevaleceu sobre ele, e eu estou aqui para entregar a mensagem, a revelação que o Senhor mandou te dar. Amém? E nós sabemos que anjos, Hebreus capítulo 1, versículo 14, são espíritos ministradores que trabalham a favor daqueles que herdarão a salvação. Então, anjo é um espírito, e o espírito você não consegue segurar. Amém? Então, quando ele diz que esse anjo, que esse mensageiro veio entregar a mensagem para Daniel e foi retido pelo príncipe da Pérsia, ele não foi retido pelo príncipe físico, mas ele foi retido pelo principado e a potestade que operava sobre ele. Amém? Então isso é um reino duplo, no qual um governo governa através de uma influência de um principado e de uma potestade. Amém? Aleluia! Então nós já vemos Satanás, desde o começo das eras, ele governando, ele manipulando, ele dominando, amém? As autoridades de alguns lugares, amém? Mas essa manipulação, esse domínio e esse controle, essa influência, não estava somente sobre autoridades, mas sobre todos os filhos da desobediência. Amém? Efésios, no capítulo 1, no versículo 1 e no versículo 2, o apóstolo Paulo diz que Deus nos deu vida, estando nós nos nossos delitos e pecados. Amém? Nos quais andávamos outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua agora nos filhos da desobediência. Então ele diz que antes de termos vidas em Cristo Jesus, no passado, outrora, nós andávamos segundo o curso desse mundo e segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, o espírito que atua sobre os filhos da desobediência. E essa palavra segundo é a palavra grega kata, que quer dizer manipulado, dominado, controlado, debaixo de, por todo lado.
Amém? Então, nós outrora estávamos manipulados, dominados, controlados, embaixo de, por todo lado. Amém? Dominado dessa forma, influenciado dessa forma. Amém? Pelo curso desse mundo. E essa palavra curso é a palavra grega aion, que quer dizer um período específico de tempo, mas também fala do espírito que atua em uma geração. Então nós andávamos manipulado, dominado, controlado por um espírito que atua em uma geração. E aí ele diz também que andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, manipulado, novamente segundo, manipulado, dominado e controlado pelo príncipe da potestade do ar, que é o próprio capeta, que é o próprio Satanás. Jesus disse, lá vem o príncipe desse mundo. E aí ele diz, o espírito que atua agora nos filhos da desobediência. Amém? Então ele influenciava nós, mas nós fomos tirados do império de trevas, da autoridade, do poder das trevas, e fomos colocados no reino do Filho do seu amor. Agora não somos filhos da desobediência, mas somos filhos da obediência. Amém? Mas ele atua sobre todos os filhos da desobediência, seja aqueles que ocupam um cargo de autoridade, ou sejam aqueles que não ocupam cargo de autoridade, estão andando manipulado, dominado e controlado pelo espírito que atua nessa geração. Amém? Que é o próprio espírito de Satanás, que diz que é o príncipe, segundo o príncipe desse mundo. Eu gosto da versão que diz o espírito. Uma diz do Espírito, outra diz o Espírito que atua agora sobre o filho da desobediência. O Espírito, segundo o príncipe desse mundo, o Espírito que atua agora sobre os filhos da desobediência. Ou seja, tem um Espírito atuando agora, manipulando, controlando e dominando os filhos da desobediência. Amém? Amém, queridos? Ele é o príncipe desse mundo. E ele está manipulando o sistema desse mundo, ele está influenciando o sistema desse mundo, o espírito que atua, que opera em uma geração. Amém, queridos? E nós temos que ter cuidado para que essa influência dos filhos da desobediência não chegam em nós que somos filhos da obediência. E o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 12, no versículo 1, ele diz, rogo-vos para calho, essa é a palavra no original, para, próximo, chama para perto, e calho, convoca. Então o apóstolo Paulo nos convoca, nos chama para perto, amém? Rogo-vos, ele está rogando, ele nos está convocando, ele nos está chamando para perto. Levem o corpo de vocês em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. Amém? E aí no versículo 2 ele diz, e não vos conformeis com este século, não se molde ao padrão desse mundo. Não se molde ao padrão desse mundo. Então o apóstolo Paulo nos roga a nós, nos chama para perto, nos convoca a não nos moldarmos ao curso desse mundo, ao espírito que atua sobre uma geração. Vocês não podem se moldar ao sistema dele, à influência dele, à manipulação dele e ao domínio dele. Então é possível, mesmo nós, filhos da obediência e não da desobediência, receber desse engano, dessa influência, e nós devemos ficar atentos. Amém? Porque o apóstolo Paulo, agora em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1, ele diz algo interessante para nós. A gente vai abrir a Bíblia aqui. 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 1. Amém? Olha o que ele diz. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Amém? Sabe com urgência, vocês precisam saber isso.
Amém? Sabe, porém, essa palavra porém é realmente, vai acontecer, você querendo ou não. Então sabe, vocês precisam ter urgência em saber, que isso vai acontecer, você sabendo ou não. Amém? Você querendo ou não, isso vai acontecer. Sabe, porém, é saber sem questionar, sem dúvida, isso vai acontecer. Então sabe, porém, isto, que nos últimos dias, e eu gosto desses últimos dias, porque esses últimos dias é os últimos dos últimos dias, é o extremo fim, amém? É o tempo que eu e você estamos vivendo hoje, amém? E eu gosto de Atos, no capítulo 2, no versículo 17, quando o apóstolo Pedro, ele fala uma profecia de Abacuque, quando o Espírito Santo em Pentecostes desce sobre eles, ele disse, isto está acontecendo, é o que o profeta Abacuque disse, que nos últimos dias, o meu Espírito viria sobre toda carne, amém? Então, o apóstolo Pedro está dizendo, que em Atos capítulo 2, versículo 17, há quase 2000 anos atrás, já era os últimos dias, e hoje, há quase 2000 anos depois, isso mostra para nós, que nós estamos nos últimos dos últimos dias, que nós estamos no extremo fim, amém? Então ele diz, sabe disto, que nos últimos dias sobrevirão, vai levantar no meio de vocês, vão cercar vocês, tempos difíceis, amém? Tempos trabalhosos, dificuldade, amém? Então ele está falando, que nos últimos dias, vão se levantar no nosso meio, vão nos cercar, tempos difíceis, amém? E aí no versículo 2, foi a ministração que eu fiz na penúltima vez, que ele fala, pois os homens serão egoístas e avarentos, ou seja, vão amar a si mesmo, vão amar ao dinheiro, e começa a relatar como os homens serão nesses últimos dias, amém? E esses são os filhos da desobediência, que estão recebendo a influência do Espírito que está no mundo, amém? E essa influência não pode vir a nós, porque o apóstolo Paulo nos rogou, para não nos moldarmos ao padrão do mundo, amém? Se o mundo ama a si mesmo, se o mundo é egoísta, eu não posso receber dessa influência na minha vida, amém? Mas ele diz que se levantarão, sobrevirão tempos difíceis, levantarão, nos cercarão, amém? Então esses vão se levantar, esses vão nos cercar, mas o Espírito está atuando sobre ele, é uma outra fonte, não é a mesma fonte que vem da nossa fonte, verdadeira fonte, amém? Mas eu não quero me deter nesse versículo, eu quero ir com você para o versículo 5, amém? O versículo 5, é que eu quero ler com você. Você está comigo? Amém. Aleluia, você está ligado? Amém. Jeová dos crentes, vamos lá, então vamos continuar. Ele diz assim, tendo a forma de piedade, ou tendo a forma de piedade, tendo a aparência de piedade, exterior parece piedade, amém? Externamente parece piedade, amém? Tudo mostra que é a piedade, tudo mostra que está certo, mas a substância não é certa, amém? Então ele diz, tem aparência de piedade, tem forma de piedade, amém? E aí é que nós temos que ter cuidado, porque essa é a armadilha dele, ele não vai aparecer vermelho, de chifre, rabo e tridente na mão, ele vai aparecer como uma aparência de piedade no nosso meio, amém? Aleluia, aleluia, Deus é bom. Vamos continuar lendo o versículo 5, e aí ele diz,
tem forma de piedade, negando, entretanto, o poder. Sabe que existe, mas quer paralisar a operação. Sabe que existe, mas ele quer parar essa operação. Amém? Aleluia. Negando e o poder. Aí o versículo continua. Foge também esses, evita com horror. Evita com horror esses. Amém? Que tem aparência de piedade, mas nega o poder. Sabe que existe, mas ele quer paralisar a operação. Amém? É isso que ele quer fazer. É esse que tem aparência de piedade quer fazer. Amém? E aí ele continua, no versículo 6. Pois entre estes se encontraram os que penetram. Amém? Calça um modelo, uma roupa nova, e penetra, e entra, porque tem aparência de piedade. Amém? Você não vai deixar entrar na sua casa um homem vermelho, de chifre, rabo e tridente na mão. Mas quando tem aparência de piedade, você até deixa entrar, até convida. Amém? E é isso que ele faz, ele penetra dessa forma, ele bota uma roupagem. Amém? Bota uma roupagem que não é dele, é uma aparência de piedade. E aí ele diz: pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Do modo porque Janes e Jambres resistem a Moisés. É isso aqui que nós temos que ter cuidado. Espírito de Janes e Jambres. É esse espírito que vai nos cercar. É esse espírito que vai levantar no nosso meio, tentando com aparência de piedade, mas resistindo, negando o poder. Amém? Espírito de Janes e Jambres. Eu lembro até da Marcela falando: profeta tem tanto espírito, tudo bem espírito, eu lembrei disso, eu estou levantando agora um espírito de Janes e Jambres. Amém? Era um espírito que estava influenciando a eles, e é o espírito que vai se levantar agora, nesses últimos tempos difíceis, que vão nos cercar, para negar o poder. Amém? E até aqui, nós vemos essa influência no mundo, mas nós vamos ver que essa influência, ela também pode ele dentro da igreja. Amém? Eu gosto do que o apóstolo Paulo, ele diz, deixa eu só pegar o versículo. O apóstolo Paulo diz, em 1 Timóteo 4:1, mas o Espírito expressamente diz nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espírito enganadores e a doutrina de demônio. O Espírito diz expressamente que alguns nos últimos dias apostatarão da fé, seguindo a espírito enganadores e a doutrina de demônios. Apostatarão da fé. É o mundano que vai apostar da fé? Quem aposta da fé? A igreja, o crente. Amém? Então ele está falando que nos últimos dias, alguns vão ser influenciados por esse espírito, por espíritos enganadores e doutrinas de demônios que vão apostatar da fé. Amém? E aí, no versículo 13 desse mesmo capítulo de 2 Timóteo, no capítulo 2, o versículo 13, a gente está lendo 8, a gente vai falar sobre esse espírito de Janes e Jambres. A gente vai começar a identificar ele agora. Amém? Olha só o que ele diz aqui. 2 Timóteo, capítulo 3,
versículo 13. Você achou? Mas os homens perversos e impostores, essa palavra aqui, impostores, se refere a alguém que usa encantamento, magia e feitiçaria. Então, ele está dizendo para Timóteo, mas os homens perversos e impostores, os feiticeiros, aqueles que usam de mágica, os que usam de feitiçaria e de encantamento, amém? Aí ele vai lhe dizer, irão de mal a pior. O que ele está dizendo aqui? Que irão de mal a pior. Ei, Timóteo, está ruim? Vai piorar. Esses impostores, esses feiticeiros, esses mágicos, magos, eles vão brotar. Vai ter uma abundância de impostores no meio de vocês no último dia. Amém? Então, dizendo, perversos impostores irão de mal a pior. Ele está dizendo que, se está ruim agora, vai aumentar mais ainda. Vai ter uma abundância de impostores no meio de vocês. Vai ter uma abundância de impostores, de mágico, de feiticeiro. Amém? No meio de vocês. Amém? É isso que ele estava dizendo. Amém? Vão se levantar, amém? Vão cercar vocês, feiticeiros e mágicos, amém? Um avivamento de mágico, um avivamento do sobrenatural nos últimos dias, amém? E nesse texto que nós estávamos lendo lá no versículo 8, voltando no versículo 8 de 2 Timóteo 3, amém? Ele diz assim, e do modo porque Janes e Jambres resistiram Moisés, também estes, ou de forma duplicada, amém? Resistirão à verdade, assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esse, de forma duplicada, vai resistir a vocês a verdade, amém? Então ele está dizendo, assim como esses dois, Janes e Jambres, resistiram a Moisés, vai resistir vocês também, a igreja, amém? Só que no versículo 9, ele diz algo para nós, ele diz, eles todavia não irão avante, amém? Porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com o daqueles, duplicada de novo, amém? Assim como eles resistiram a Moisés, vão nos resistir, amém? E, assim como eles não avançaram, a sua insensatez foi mostrada, também vão ser mostrados. Aleluia. Amém? E quem é Janes e Jambres? Nós já vimos aqui os impostores, que significa mago, ocultista, feiticeiro, são esses. Janes e Jambres eram ocultistas, feiticeiros e mágicos na época de Moisés, que o resistiram, amém? Assim como resistiram a Moisés, os magos, os feiticeiros, vão tentar também nos resistir, amém? São aparência de piedade, forma de piedade, mas nega o poder, amém? O mundo, amado, já está procurando poder, só que está sem a igreja. Mas nós vamos nos levantar em poder, para que eles venham ver a manifestação do poder aqui. Amém? Aleluia, aleluia. E nós vemos isso lá em Êxodo, no capítulo 7. No versículo 9. Aleluia. Agora aqui vai Moisés e Arão
falar com Faraó. Mas olha o que Faraó diz e o que Deus diz para ele. Vou ler com você a partir do versículo 8. Amém? Olha o que ele diz. Versículo 8 de Êxodo capítulo 7. Você está aqui? Olha o que ele falou. Falou o Senhor a Moisés e Arão: quando Faraó vos disser, fazei milagre que vos acreditem, direis a Arão: toma o teu bordão, lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então nós vemos aqui que quando eles fossem falar com Faraó, em nome de Deus, o que Faraó ia fazer? Me mostra o poder desse teu Deus. E aí o que eles fizeram? Lançaram a vara de Moisés, e ela se tornou em uma serpente. Mas tinha naquele lugar os Janes e Jambres. Janes e Jambres. Se eu errar aí, você me perdoa, que eu devo falar errado na opção de vez, mas você está entendendo. Amém? E aí, o versículo 10 diz assim: então Moisés e Arão se achegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios encantadores. Quem são esses? Janes e Jambres. Amém? E eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com a sua ciência oculta. Amém? Eles tentaram resistir a Moisés, como esses, nesse espírito, vão tentar nos resistir. Amém? Aparência de piedade, mas nega o poder. Sabe que existe, mas quer apagar a operação. Era o que eles estavam tentando fazer. Só que o que acontece? A serpente do bordão de Arão engoliu a serpente dos ocultistas. Amém? A serpente era um símbolo dos deuses do Egito. Qual era o recado que Deus estava mandando? O meu poder vai sobrepor o seu. O meu poder vai engolir o seu. Vai se levantar no nosso meio, meu irmão. Mas o poder que vai operar em nós, que é da substância certa, vai engolir a do mundo. Vai sobrepor a do mundo. Amém? Só que esses ocultistas, esses feiticeiros, continuaram ainda produzindo sinais, resistindo a Moisés. Amém? E nós vemos que o Senhor vem a primeira praga. Amém? Vem a segunda praga, o juízo vem sobre eles, vem a segunda praga, a primeira praga, primeiro não vem a segunda, primeiro vem a primeira. Amém? Vem a primeira praga. E transformar a água em sangue. E eles fizeram esses sinais. Moisés e Arão fez esses sinais. Só que os magos e os feiticeiros, os resistindo, também fizeram o mesmo. Amém? A segunda praga, o aparecimento de rãs. Só que os feiticeiros e os magos fizeram o mesmo. Amém? Só que esse poder, amados, tem aparência de piedade, mas ele é imperfeito. Esse poder ele pode curar, pode trazer uma profecia, mas o fim dele é tentar te matar. Amém? E eles não tinham o poder de desfazer a praga. E aí chamavam Moisés e Arão para desfazer a praga, porque eles não conseguiam desfazer. E aí surge a terceira praga, que é a praga dos piolhos.
é uma praga. Amém? Êxodo, capítulo 8, versículo 16, eu quero ler com você. Amém? E aí ele diz: disse o Senhor a Moisés, dize a Arão, estenda o teu bordão e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos toda a terra do Egito. Amados, onde tinha pó, tinha piolho. Amém? E aí fizeram assim: Arão estendeu a mão com o seu bordão e feriu o pó da terra. E houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos o mesmo com as suas ciências ocultas, para produzir piolhos, porém não o puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é dedo de Deus, isso é poder de Deus. Amém? Não conseguiram resistir por muito tempo. Foi aparente, como 2 Timóteo 3,9 disse, não irão avante, porque sua insensatez será a todos evidente, como também o daqueles. Amém? Então, foi mostrado, não foi avante, a insensatez deles foi demonstrado por conta do poder que se manifestou através deles. Amém? Isso que eu estou dizendo para você, não é para você ficar amedrontado, porque nesses últimos dias vão levantar feiticeiro, vão levantar um ocultista, vai ter esse avivamento do sobrenatural mundano. Não é para você ficar assustado. Amém? Porque eles vão tentar nos resistir, como tentaram resistir a Moisés, mas como Moisés se levantou no poder, nós também vamos nos levantar. Amém? E o nosso poder vai sobrepor o deles, vai engolir o deles. Eles vão ficar evidentes, não vão avante. Amém? Mas temos que ficar atentos para que essa influência, no qual o apóstolo Paulo diz que vão de mal a pior, impostores, enganadores, ocultista, feiticeiro. Se você acha que tem muito agora, vai piorar mais ainda, vai ter uma abundância de feiticeiros e impostores e de mágicos, ocultistas no meio de vocês. Amém? E eles vão tentar entrar com forma, aparência de piedade, mas vão tentar negar o poder, vão tentar, vão reconhecer que o poder existe, mas vão tentar que esse poder não manifesta a sua operação. Amém, queridos? E o que eu e você devemos fazer para não cair nesse engano? Amém? Nós vamos ter que provar o Espírito. Nós vamos ter que testar o sobrenatural. Amém? Nós vamos saber testar o sobrenatural, porque não é todo sobrenatural que vem de Deus. Amém? E nós, o Senhor está nos levando para um outro nível. Amém? Nós vamos testar o sobrenatural. Amém? O apóstolo João, ele diz em 1 João, no capítulo 4, no versículo 1, ele diz: não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Não deis crédito a qualquer espírito, antes provai, teste os espíritos, para ver se provém de Deus. Amém? Nós não devemos receber qualquer coisa, temos que estar ligado. Amém? Temos que estar ligado, devemos que provar o Espírito, é o que o apóstolo João está falando. Amém? O apóstolo Paulo, ele diz que nos últimos dias vão surgir falsos apóstolos, e que
obreiros fraudulentos, amém? E que não fique admirado com isso, porque até o próprio Satanás pode se disfarçar de anjo de luz, amém? Então nós vamos ter que provar, testar o sobrenatural, para ver se a substância é certa ou não, porque pode ter aparência de piedade, mas não ser piedade, amém, queridos? Ô Jeová dos crentes, amém? João, o apóstolo João também, em Apocalipse, no capítulo 2, ele fala de Jesus, que ele reprova, em uma parte, a igreja de Éfeso, que havia deixado o primeiro amor, amém? Só que não vai reprovar nós, porque o amor nesse lugar é o vínculo perfeito da unidade, amém? Mas ele elogia a igreja de Éfeso. Abra comigo, em Apocalipse, no capítulo 2, olha o que ele diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não podeis suportar homens maus, e que puseste à prova, testar a fim de provar, testar alguma coisa a fim de verificar sua genuinidade, amém? Os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e o achastes mentirosos, amém? Então a igreja de Éfeso, ela foi elogiada, amém? Porque a igreja de Éfeso, ele testou o sobrenatural, ele testou se aqueles apóstolos eram verdadeiros apóstolos, se a substância deles era certa, ou se a substância deles era errada, amém? E eles achou, e viram que eram falsos, amém? E o Senhor Jesus, ele elogia a eles, a perseverança deles, o cuidado com o dom ministerial apostólico, e o cuidado com a igreja, amém? De não deixar cair no engano daqueles falsos apóstolos. Então a Bíblia nos diz, ela nos encoraja a testar o Espírito, a provar o Espírito, não é sair recebendo de qualquer um, eu preciso provar, eu preciso testar, porque tem aparência de piedade, não tem chifre, não tem rabo, não é vermelho e não tem um tridente. Se for assim, eu não levo para minha casa jamais, mas se tiver aparência de piedade, você pode levar para a sua casa, amém? Não escute qualquer coisa, seja criterioso no que você vai ouvir, amém? Fica com aquilo que você recebeu desde a sua infância, foi o que o apóstolo Paulo disse para Timóteo. Se você ler nos versículos abaixo, permanece o que você recebeu desde a sua infância, é a palavra de Deus genuína que você recebeu da sua avó, da sua mãe, é que vai fazer você ser sábio no Evangelho em Cristo Jesus, amém? Então com isso, eu tenho que ter cuidado, porque que pode ter coisas que eu recebi na minha infância, que não é uma verdadeira doutrina, amém? Eu sou pecador, eu não sou justiça de Deus, Deus tem propósito de uma enfermidade, eu sou um verminho de Jacó, isso não é verdade bíblica, amém? Isso é uma doutrina de homens, pode ser não de demônio, mas é de homens. Eu preciso ficar no meio do caminho, estar aberto para as verdades bíblicas e ter cuidado para aquilo que vai além da palavra, amém? Ô Jeová dos crentes, amém? Então, a palavra nos diz para nós testarmos o sobrenatural, testarmos o Espírito, não receber de qualquer Espírito, mas provar e testar para ver se provém de Deus. E como eu testo isso? Amém? Eu vou te dar 4 maneiras aqui para você testar o sobrenatural, amém? Ô Jeová dos crentes, vocês estão muito quietos hoje. Ele diz assim, como eu testo? Ele diz assim, primeiro teste é, como recebeu a revelação, como recebeu a experiência, é o primeiro teste que você deve fazer, como recebeu a experiência, amém? A experiência sobrenatural nunca parte do homem para Deus,
sempre vem de Deus para o homem. O homem não busca ver anjo, o homem não busca uma revelação sobrenatural. O homem busca a comunhão com o Pai através da palavra e da oração. A palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Amém? A palavra nos guia. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Amém? Então é ter comunhão com o Espírito, com a palavra, com a oração, orando ao Senhor e orando em outras línguas. Você busca essa comunhão com o Pai, quando de repente nos sobrevém o sobrenatural de Deus entrando no sobrenatural com algo extraordinário. Amém? Então nós não buscamos o extraordinário, é o extraordinário que vem até nós. Amém? Esse é o padrão bíblico. Quando o Senhor fala com Samuel, partiu de quem? Deus. No Velho Testamento, Samuel, Samuel. Quando o Senhor fala com Cornélio, Cornélio era um homem temente ao Senhor, que continuamente dava esmola e fazia as suas orações, quando de repente um anjo aparece para ele. Não foi ele que buscou o sobrenatural, veio de Deus o sobrenatural. Amém? E nós vemos, tem muitas passagens, mas eu não vou citar todas. Em Atos, no capítulo 10 ainda, quando nós vemos Pedro, que estava no eirado, orando ao Senhor, quando sobreveio um êxtase. Amém? Sobreveio, ou seja, inesperado. Ele nem esperava e veio sobre um êxtase, no qual ele viu uma visão, um lençol com quadrúpedes e répteis descendo até ele. Ou seja, não partiu do homem buscar o excepcional, querer ver anjo, querer uma revelação sobrenatural. Isso parte de Deus. Nós buscamos ao Senhor através da oração, através da oração de outras línguas, quando de repente nos sobrevém um sobrenatural da parte de Deus. Amém? Aleluia. Então essa é a primeira maneira de testar o sobrenatural. Como recebeu a revelação? Amém? Foi uma busca sua ou foi Deus se revelando? Porque quando nós entramos nessa busca, existe muitas influências. Você tem a influência do Espírito Santo, que vai te direcionar, que vai te dar algo. Você tem os espíritos enganadores e você tem a sua própria imaginação. Então, quando você busca isso, você pode cair no engano. Amém? Porque a maneira pela qual eu sou guiado não é por anjo, não é por profeta, é pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a maneira primária que eu sou guiado. Amém? Agora, se o Senhor desejar me dar uma revelação sobrenatural, através de anjo, através de um êxtase, aí é Ele para mim, não eu buscando isso. Amém? E esse é o padrão bíblico. Sempre parte de Deus para com o homem, não o homem para com Deus. Se você olhar seitas, elas surgiram, muitas seitas, de uma busca por revelação do homem para com Deus e caíram no engano. Tem várias se você consultar. Amém? Não de Deus para o homem, mas do homem para com Deus e caíram num espírito de engano. Amém, queridos? Aleluia. Então o primeiro teste é como receber a revelação. Amém? A segunda, qual o conteúdo? A segunda, qual o conteúdo? Qual o conteúdo da experiência? Qual é o conteúdo? Qual o conteúdo da experiência? É compatível com a palavra de Deus? Amém? O apóstolo Paulo diz em Gálatas, no capítulo 1, a partir do versículo 6, ele fala que ficou admirado com os Gálatas passando do evangelho para um outro evangelho. Ele diz que nem é um outro evangelho, é que uns se intrometeram e estão deturpando o evangelho. E ele diz, se eu pregar um evangelho diferente daquele que eu já preguei para vocês, ou até um anjo vindo do céu pregar uma mensagem, um evangelho diferente desse que eu preguei para vocês, seja anátema, seja amaldiçoado. Qualquer um que vier e pregar um evangelho diferente, ou que vai além que ele fala,
vai além do que já foi pregado para vocês, seja anátema. Amém? Então, o conteúdo precisa estar alinhado com a palavra de Deus. Se o conteúdo vai além da palavra de Deus, tenha cuidado. Toda a revelação já está aqui. Amém? E agora nós vemos a palavra e o Espírito andando lado a lado. Amém? Um mover equilibrado é um mover baseado pela palavra. Amém? Aleluia. E nós vemos a ignorância de Eva com a palavra pode fazer com que você caia nesse espírito de engano. E foi assim com Eva. Amém? Nós vemos lá em Gênesis, no capítulo 2, o Senhor falando para Eva não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer, certamente ela morreria. Então, Deus disse para ela não comer. E aí nós vemos, em Gênesis, no capítulo 3, a serpente fazendo um teste, vendo se Eva era ignorante ou não com relação à palavra de Deus. Amém? E aí ele diz assim, foi assim que Deus disse, para você não comer de nenhuma das árvores do conhecimento do bem e do mal? Amém? E o que Eva respondeu? Não. Parece que vai responder certo, né? Não, não foi assim. O Senhor, Ele falou para eu não comer e não tocar, mas o Senhor disse o quê? Não come. Não come e nem toca. Aí falou, opa, é ignorante. Não sabe o que Deus falou para ela. Não conhece a palavra de Deus. Fala, claro que você não vai morrer. Se você comer, você vai ser como Deus. Conhecedora do bem e do mal. Algo sobrenatural, espetacular vai acontecer. Amém? Porque Ele jogou a isca e ela caiu. Ela é ignorante e ela recebeu. Amém? Esse espetacular. Esse sobrenatural, porque ela já era semelhante a Deus. Amém? Ela ia conhecer a Deus com a sua vivência com Deus, porque Deus era bom, então ela ia conhecer o bom, o bem, de experimentar, mas o mal ela ia discernir, porque a Bíblia diz que os maduros, os adultos, eles conhecem bem e discernem o mal, discernem todas as coisas. Hebreus, no capítulo 5 ou 6, é um desses dois aí, amém? Ele diz isso. Então, quando Eva amadurecesse espiritualmente, ela ia conhecer o bem, ela ia experimentar o bem, mas ela ia discernir o mal. Ela ia conhecer tão bem o bem, que quando o mal aparecesse, ela ia falar, opa, isso não é bom. Amém? É o que faz os estudiosos de moedas, de notas. Eles não estudam as falsas. Amém? Porque as falsas variam de várias maneiras, mas eles são peritos nas originais. E quando sai um pouquinho do padrão, ele fala, opa, é falso. Eva ia conhecer tão bem o bom e o bem, que quando mudasse um pouquinho, falou, opa, isso é mal. Ela ia conhecer o bem sem experimentar o mal. Isso é revelação. Isso é a minha revelação, porque eu achava, como assim? Está aqui, ó, um docinho, eu tenho, você não tem, Eva? O bem e o mal, aqui ó, eu tenho, você não tem, você não vai ter o conhecimento do bem e do mal. Eu ficava com isso, como assim? Nunca vai ter? Não, mas ia ter, conforme fosse alimentando da palavra de Deus, que é a verdade, a árvore da vida, amém? Ela ia amadurecer espiritualmente, e ela ia conhecer tão bem, ia se tornaria uma adulta, uma madura espiritual, e ela ia conhecer tão bem o bem e o mal, ela ia discernir, porque o adulto ele discerne o bem e o mal, ele discerne, ele não conhece o mal, amém? Aleluia! Então, essa é outra maneira. Qual o conteúdo? Amém? Já vamos encerrar. E, importante, que quando o anjo, ele veio dar uma revelação a Maria, ele falou Antigo Testamento, estava alinhado com a palavra. Quando ele veio falar com José, ele falou Antigo Testamento, ele falou a palavra.
Quando ele falou com os pastores, ele falou a palavra. Amém, queridos? Então, quando ele veio confirmar a palavra, não foi além da palavra. Então, qual é o conteúdo? É compatível com a palavra? É o segundo teste. Amém? Terceiro teste. Qual é o fruto? Amém? Isso vai ser rápido. Vamos lá, Tiago. Qual é o fruto? Amados, se o fruto for confusão, a revelação é terrena, é demoníaca. Não é celestial, não é do alto. Mas se a revelação causa paz, ela é do alto. Amém? Tiago, no capítulo 3, no versículo 13, ele diz assim, você chegou lá? Tiago, capítulo 3, versículo 13. Ele fala assim, quem entre vós é sábio e inteligente, mostre, prova, em mansidão de sabedoria, mediante condigno, ou aquilo que é bom, proceder, estilo de vida, as suas obras, ou seja, o estilo de vida é tão bom que atrai os outros, amém? E aí ele continua, se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, é animal, é demoníaca. Pois onde há inveja, há sentimento faccioso, há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, o terceiro teste, qual é o fruto? Amém? Se produz paz, vem do alto. Se produz inveja, se produz confusão, fica com o pé atrás. Amém? É o terceiro teste. E o último teste que nós vamos falar, a quem glorifica. Amém? A quem glorifica. A revelação, a experiência sobrenatural não vai glorificar a anjo, não vai glorificar a revelação, amém? Vai glorificar a Jesus. Ele diz assim, Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, ninguém que fala pelo Espírito de Deus vai falar anátema Jesus, amaldiçoado Jesus, e ninguém vai falar Senhor Jesus, se não for pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo ele vai sempre glorificar a Jesus, e ele diz isso em João no capítulo 16, em João no capítulo 14, ele diz que o Espírito Santo vai testemunhar de mim, e depois ele diz, o Espírito Santo vai me glorificar, amém? Então o Espírito Santo, a revelação, vai glorificar a Jesus, amém? Então quais são os 4 testes que nós precisamos fazer? Primeiro, como recebeu a revelação? Partiu de Deus ou partiu de você? Segundo, qual o conteúdo? Amém? Está alinhado com a palavra? Está compatível com a palavra? Qual é o fruto? Produz confusão ou produz paz? Amém? E quarto, a quem glorifica? Glorifica Jesus. Aleluia, foi um ensino por hoje, amém? Glória a Deus. Aleluia, mas Deus é bom, Deus está cuidando de nós. Janes e Jambres vão tentar nos resistir, o mesmo Espírito, mas nós vamos nos levantar no poder de Deus, amém? Aleluia, eu creio que nós vamos nos levantar com esse poder sobrenatural, amém? Vamos mostrar ao mundo o que eles querem um sobrenatural, e eles vão ver da substância certa, da fonte certa, eles vão ver da igreja do Senhor Jesus Cristo, amém?
Aleluia. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.